Entrei na UTI, desculpe a minha emoção. Eu entrei na UTI, eu, Carlos, Flávio, Eduardo, 3 filhos e eu. Ele estava anestesiado nos braços da morte. Nos braços da morte. Deus resgata esse homem dos braços da morte para cumprir uma missão nesse país. Se fizermos a conta de que foi Dom Pedro II que sonhou com isso, transposição de São Francisco, e Jair Bolsonaro é o homem que Deus levanta contra tudo e contra todos. É coisa espiritual, não é coisa de homem. Quando 3 anos antes da eleição, ele apanhava 2 vezes por semana. 2 anos antes ele começou a apanhar 3 vezes por semana. 1 ano antes, uma semana inteira. Quando virou candidato, apanhava todo dia. Depois de presidente, apanha a cada 5 minutos. Tem uma narrativa mentirosa contra este homem que Deus levantou para comandar a nação brasileira. Jair Bolsonaro estava anestesiado. Eu impus as mãos sobre ele e disse: Deus, o anjo da morte não pode levar esse homem. E hoje, aqui, Bolsonaro, emocionado, vendo essa multidão te apertando em todo lugar, como sinto onde nós passamos, eu penso: meu Deus, esse cara foi esfaqueado, 5 cirurgias após o esfaqueamento. Como que esse cara aguenta? Dá a mão a todo mundo, não foge, não perde para se recolher, não tem medo, tira a Polícia Federal da frente dele, a segurança vai no povo. Só o escolhido de Deus é que faz e pode fazer essas coisas. Alguns dizem: ah, você largou o Senado para ir para a campanha de Bolsonaro. Não larguei Senado nenhum para ir para a campanha de Bolsonaro. Muito pelo contrário. Se eu não me reelegi, é porque fui cumprir uma missão junto com Jair Bolsonaro para libertar o Brasil das garras dessa esquerda desgraçada que assaltou, que vilipendiou, que desmoralizou essa nação. Mas eu lhe garanto, presidente, que o Senado, Marinho, tem atribuições constitucionais a cumprir. Se eu voltar àquela casa um dia, se for vontade de Deus, presidente, como sempre foi a nossa luta contra o kit gay, nos corredores da Câmara, do Senado, em frente ao Ministério da Cultura, os enfrentamentos que fizemos, eu nunca lhe faltarei, porque a minha amizade a você é lealdade à pátria, minha amizade a você é lealdade a princípios. Hoje é um dia emocionante para esse nordestino, que me desculpe o meu povo do Espírito Santo que me adotou, mas eu não pensei nunca que pudesse ver o que eu vi, as águas jorrando, e fico pensando: Senhor, esse cara assumiu debaixo de pancada, uma base gelatinosa na Câmara e no Senado, quase nada, em alguns momentos nada, porque me desculpe, ali, quem não está preso e comprometido, tem medo, e Deus não tem compromisso com frouxo. Veio a tal pandemia, que engoliu tudo, a reforma da Previdência, Marinho foi embora, cadê o dinheiro? E a Suprema Corte disse: a partir de hoje, você é só a rainha da Inglaterra, você não manda nada, quem vai mandar são os prefeitos e governadores. Aí eles se assanharam todos. Esses aqui eu acho que não, porque são tudo Bolsonaro. E Bolsonaro mandou o dinheiro, 17 bilhões para o meu estado. E aí foi, e aí aparece os pais da vacina. Nenhum governador, nem aquele da calcinha apertada, que se diz pai de uma vacina, quem
comprou a vacina e pagou foi o governo Jair Messias Bolsonaro. Amigos de Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte, Nordeste, o meu Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Não tem preço uma recepção como essa. Às vezes eu me pergunto, quem sou eu para que vocês estejam todos aqui? Quem eu fui no passado? Por que acreditaram em mim? Até há pouco tempo, as palavras Deus, Pátria, Família eram praticamente proibidas no Brasil. Há poucos anos, tínhamos uns governos que cada vez mais nos empurravam para o abismo. Hoje temos um governo que, mais do que entrega obras, um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. É difícil, mas se fosse fácil, essa missão seria dada a outro. Sabemos os desafios, sabemos quem trabalham contra a nossa pátria, bem como aqueles que querem, no último capítulo, roubar a nossa liberdade. Não conseguirão. Sabem que tem pela frente alguém que não teme desafios. Aquele que não apenas, quando sentou praça no Exército Brasileiro, jurou dar sua vida pela pátria. Dou minha vida pela nossa liberdade também. O Brasil é um país fantástico, mas, infelizmente, quase sempre muito mal administrado. Os ladrões de ontem querem voltar por ocasião das eleições de outubro que se aproximam. E a gente mostra o que eles fizeram. Nós não estamos criticando nenhum governo anterior, estamos mostrando números. Como falarei rapidamente aqui, o desviado ou mal gerido na Petrobras trouxe à empresa um endividamento de 900 bilhões de reais. A mesma coisa no BNDES, furo de 500 bilhões de reais. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal do presidente Pedro, que está aqui, 45 bilhões de reais. São números que nós vamos debater, vamos mostrar por ocasião das eleições, no preço oportuno na frente. Vocês sabem o que se pode fazer com este recurso? 100 vezes a transposição do Rio São Francisco. Vocês estão vendo como nós éramos roubados até há pouco tempo? Esse pessoal se une agora, quer voltar ao poder, para voltar a roubar, e as cifras são fantásticas. Já dividiram ministérios, já lotearam estatais, já sortearam bancos oficiais. O Brasil pode fazer muito, basta os seus governantes não roubarem. É doloroso dizer isso, falar de governos que não tinham qualquer compromisso com o futuro do seu país, a não ser um projeto de poder. Essa transposição
foi prometida para 2010, depois passou para 2012 e parou. Assumimos em 2019, praticamente 7 anos depois. Falei com o Rogério Marinho, com os meus ministros, vamos concluir obras. E esta obra, como disse ao Marinho, porque ele chegou depois, essa obra é a principal, porque água é vida. Não consegue entender, num país como esse, faltar água. E a missão dada, missão cumprida. Com o primeiro-ministro do Desenvolvimento Regional e depois com esse cabra da peste chamado Rogério Marinho. Ele também sabia, se a missão fosse fácil, não seria dada para ele. E agora há pouco eu ouvi se emocionar aqui. Como não se emocionar? Como Rogério Marinho? Numa oportunidade como essa, ele dentro da sua casa, onde ele nasceu, poder anunciar isso para vocês. É a conclusão do Eixo Norte. Quanto tempo levou para se chegar a isso? Agora há pouco, como ele disse, aqui no reservatório de Oiticica, começou em 52, eu nem era nascido ainda. Falta pouco para que possamos fechar a comporta e o nível das águas subirem. O que falta? Falta tirarmos 12 famílias que estão aí para cima do rio, que será inundado. Só isso que falta. E por que não sai de lá? Gestão do governo do estado, que é contra isso. Para essas famílias, já temos casa para elas, tudo para sair de lá, mas são estimulados pelo governo do estado a não sair de lá. Em função disso, mais de 300 mil pessoas não são beneficiadas com as águas, que por enquanto, apesar da obra pronta, não pode ser represada. Mas vamos vencer essa batalha, como vencemos todas até o momento, porque temos ele ao nosso lado, porque temos o apoio do nosso povo, que apesar das dificuldades, reconhece que estamos fazendo o possível para vocês. Sabemos as dificuldades da inflação, do preço do combustível. Procurem saber quanto ganha governador aqui por litro de gasolina que vocês botam no carro de vocês. E também as consequências daquela política lá atrás, adotada por governadores, do fica em casa, a economia a gente vê depois. Mas aqui estamos mostrando para vocês que temos respeito, que temos responsabilidade e vamos cumprir a nossa missão. Nós vamos fazer com que, brevemente, ainda no corrente ano, temos concluída totalmente a transposição do São Francisco para o bem de vocês e para a tranquilidade do nosso país. Podem ter certeza. Tudo faremos para que a água, esse bem indispensável, chegue ao lar de cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Sou paulista, sou do estado onde tem a cidade com o maior número de nordestinos, que é São Paulo. Somos irmãos. A minha esposa é filha de um cabra da peste do Ceará. A minha filha tem na veia, tem no seu sangue, sangue de nordestino. Somos uma só pátria, uma só nação, um só povo, um só Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Muito obrigado. Eu quero pedir licença a vocês para mandar um abraço para o meu pai, que tem 82 anos, Valério Marinho, que não pôde vir, mas me ligou todos os dias nos últimos 15 dias, e muitas vezes emocionado,
Emocionado porque nós somos nordestinos. Porque nós que moramos aqui sabemos a realidade das pessoas. Sabemos que estamos transformando a vida das pessoas, de milhões de sertanejos anônimos, de homens e mulheres que durante uma vida inteira não tiveram a possibilidade de um direito mais básico, que é abrir uma torneira e ver a água sendo vertida. Mais de 35 milhões de brasileiros. E Deus, na sua infinita bondade, me deu essa oportunidade e a confiança do presidente Bolsonaro de ser ministro de Estado do Brasil. Ministro de Estado do Brasil para servir ao povo brasileiro nesse momento em que as águas do Velho Chico, o rio da integração nacional, abraçam o meu estado, o Rio Grande do Norte, tendo passado por Pernambuco, tendo passado pelo Ceará, tendo passado pela Bahia. E aí eu preciso falar de gratidão. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Bolsonaro. Porque tinha que ser alguém como ele. Tinha que ser uma pessoa que agisse como o Bolsonaro, como age a maioria do povo brasileiro. Alguém que fala a verdade com tanta franqueza que choca. Porque muita gente está acostumado com as mentiras que são ditas para enganar a população. Estão desacostumados com alguém que às vezes fala um palavrão. Mas como ele disse mais cedo em Jucurutu, eu falo um palavrão sim, mas não roubo. É verdade, presidente? Que orgulho, presidente, fazer parte de um governo que fazem 3 anos sem uma denúncia de corrupção contra qualquer um dos seus ministros. Presidente, eu sei que isso é nossa obrigação, mas é tão fora da curva nos últimos anos que a gente precisa ressaltar e comemorar. Viva o Brasil diferente, gente. Viva um Brasil sem corrupção. Viva um Brasil sério. Viva um Brasil que nos orgulha. Viva um Brasil que nos permite apresentar um legado para os nossos filhos e netos. Viva o Brasil que nós queremos. Porque eu tenho 58 anos. Eu tenho mulher, tenho filhos. Eu nasci aqui, meus avós também, meus bisavós também. Nós assistimos essa história a vida inteira, de uma região esquecida e abandonada. Presidente, eu nunca quis mudar de país, nunca. Eu sempre quis mudar o meu país. Eu estou mudando do seu lado, presidente. Nós estamos mudando esse Brasil juntos. E isso, presidente, me arrepia, me emociona, me faz brilhar os olhos. Por tudo isso, presidente, pelo que está acontecendo aqui, que é uma pedra lançada no centro de um lago, que a comoção acontece, mas a onda vai se espraiar. Eu dizia, e vou concluir, há pouco tempo, que as águas chegando ao nosso estado, como chegaram a Paraíba, como chegaram ao Ceará, como chegaram a boa parte de Pernambuco, e as obras hídricas que estão sendo feitas, mais de 3.000 quilômetros de canais, vão transformar o nosso Rio Grande do Norte, a exemplo do que aconteceu na década de 60, quando chegou aqui a energia elétrica, presidente. Porque na década de 60, o governador Luiz Alves traz a energia de Paulo Afonso. E naquele tempo, era motor a diesel, era botijão de gás, era lamparina. E mudou radicalmente a vida das pessoas, não de uma vez, paulatinamente. Nós estamos comemorando esse ano 200 anos de independência do Brasil. E no dia 9 de fevereiro de 2022, grave essa data, tem que ser o dia da independência do Nordeste e do Rio Grande do Norte. Viva o Brasil! Viva o Nordeste! Viva o Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco!
Viva o Rio Grande do Norte! Viva o povo brasileiro!